Olá, queridos alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Vanessa Mafra, professora de língua portuguesa do 5º ano do Contraturno Digital. Hoje, nós iremos aprender diferentes formas de tratar um texto com o mesmo assunto. Vamos lá? Eu tenho certeza que vocês são bem antenados nas questões ambientais, certo? Sabe, essa semana eu li uma notícia que estava informando que aqui em Manaus não serão mais distribuídas sacolas plásticas nos nossos comércios. Eu fiquei chocada, mas é a real. Olha a nossa notícia aí no jornal Semean, informando que um projeto de lei foi aprovado, mostrando que não pode mais distribuir essas sacolas. Por que será? Questão ambiental, com certeza. Fui ao supermercado ontem e já me deparei que alguns já estão aplicando essa lei. Não estão mais disponibilizando gratuitamente as sacolas. Você consegue comprá-las por 25 centavos e elas são biodegradáveis. Ou também disponibilizam caixas. Ou você pode levar o carrinho de feira. Sabe aqueles que antigamente usava, que deixou de usar, mas com certeza agora nós vamos precisar para levar ao supermercado. E eu consigo já ver o supermercado cheio de carrinhos, cada um mais bonito do que o outro, mais atualizado, uns com mais brilhos, outros nem tanto. Todos ali fazendo uma moda do que? Consciência pura, não é? Consciência de o quê? Fazer o meio ambiente melhor, ser mais preservado, certo? E aí, você vai preferir economizar ou vai preferir fazer o ambiente mais feliz? Outro item que também foi proibido foi o canudo plástico. Vocês sabiam que aqui o Amazonas foi um dos primeiros estados a proibir o uso desse material? Se não sabiam, estão sabendo agora. Infelizmente, alguns estabelecimentos ainda fornecem esse tipo de material. Outros trocaram por canudos de papel, que é mais fácil, mais recicláveis, ajuda no meio ambiente pela facilidade da decomposição desse material. Então agora eles também podem estimular a gente de que forma? A comprar o nosso próprio canudo. Podemos comprar de inox, de bambu, de várias cores, vários tamanhos. Então toda vez que a gente vai para uma festinha, um aniversário, a gente põe o nosso canudo na bolsa e vai ser feliz sem prejudicar o meio ambiente, ok? Cada um fazendo a sua parte, todo mundo ficar feliz, certo? Outra coisa, por que será que foi preciso criar essas leis de proteção ao meio ambiente? Justamente para evitar prejudicá-lo, certo? Olha aí o meio ambiente todo sujo. Será que a gente não respeitando essas regras, a gente vai ser feliz? Não, porque isso daí não prejudica só a vida marinha, prejudica também a nossa vida. Se eles não estão saudáveis, nós também não estaremos, porque a gente se alimenta de alguns animais ali. Por exemplo, o peixe. Se a gente pega um peixe que não está saudável, provavelmente vai trazer doença para a gente também. Então a gente tem que cuidar deles, evitando esse tipo de material. Eu não sei se vocês viram, algum tempo atrás, que a tartaruga estava com casco defeituoso, porque ela estava com material plástico enrolado nela. Então ela cresceu e foi deformando o casco. Então isso, quem fez foi o humano, a gente não pode fazer isso, ok? Também tenho certeza que vocês acompanharam aí a cheia histórica, lá no centro de Manaus. Quem foi lá ver, viu que não tinha só água, tinha poluição. E quem é que a gente viu lá? As sacolas plásticas, os canudos, os copos, que nós mesmos jogamos nas ruas e quando vem chuva, vem a cheia, traz tudo de volta e a gente vê a poluição que a gente causa, certo? Então todo mundo fazendo a parte vai ser bom para todos, todo mundo fica feliz. Então que tal a gente pegar essa causa pra gente? Vamos lá? Toda essa informação que eu acabei de dar para vocês pode ser tratado em diversos textos. Pode ser um cartaz, pode ser uma notícia, que inclusive foi o que a gente trouxe. Vai depender de como você quer passar essa informação. Agora, nós vamos trabalhar um tema em de diferentes textos. Vamos lá? Ontem eu li uma notícia e fiquei muito contente. Vi que tudo tem um jeito até o planeta da gente. Conseguiram, eu te digo, homem fez a sua parte. Não está mais em perigo a baleia jubarte.
Salve, salve a natureza, preservou mais uma raça. Foi difícil, mas deu certo, proibindo-se a caça. Parabéns ao ser humano que entendeu mais este alerta. Viu que era um grande engano e acordou na hora certa. Vamos para mais um texto que aborda o mesmo assunto? Vamos lá. Promovida, baleia jubarte não está mais sob ameaça. A baleia jubarte está em vias de recuperação e não consta mais na lista de espécies ameaçadas de extinção, disse ontem a IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza. Segundo Bill Perrin, técnico da IUCN, as jubartes haviam sido reduzidas a alguns milhares de exemplares antes de 1966, quando a pesca comercial da espécie passou a ser proibida. Hoje, com um crescimento saudável de 5% ao ano no norte do Pacífico, as estimativas indicam que a comunidade tem 60 mil animais. Gente, que notícia boa, né? É muito bom saber como o meio ambiente ele está se reestruturando, crescendo novamente. Muito bem, foi aí mostrado para vocês 2 textos de formas diferentes, mas abordando o mesmo tema. Qual foi o tema abordado nos dois? Os dois estão trazendo que a baleia jubarte não está mais ameaçada de extinção. Ela saiu desta lista, graças a Deus. Ou listinha ruim, certo? Então ela saiu. Os 2 textos estão trabalhando essa questão. Só que um decidiu ser abordado este assunto através de um poema e o outro através de uma notícia. O poema ele vai trazer o quê? Versos, estruturas, como rimas. Já a notícia vai trazer uma linguagem mais objetiva, denotativa, certo? No texto 1, Boa Notícia, eu falei para vocês que ele é um poema. Então, se ele é um poema, ele é um texto literário e é composto por versos, estrofes e pode conter rimas. Professor, o que é mesmo rimas? A gente já estudou, mas eu não estou lembrado. As rimas são repetições que acontecem dentro do nosso poema. E elas são feitas através do quê? Das vogais e consoantes. E também elas são responsáveis pela musicalidade do nosso texto poético. Nem todo poema vai vir com rimas, tá? Tem poemas mais atuais que não contêm rimas. Outros vão trazer e é bem claro. Geralmente a rima é tratada no texto na última palavra dos versos. Se vocês prestarem atenção, ele fala, ó, gente contente. Ó, gente contente, as últimas letras das duas palavras termina com ente. Então ele faz esse joguinho aí de rima e quando a gente lê dá aquela musicalidade, como vocês viram aí a criança lendo o texto, certo? Já o segundo texto é uma notícia, nós trabalhamos bastante notícia hoje, certo? Ela vai ser um texto mais objetivo. Por ser uma notícia, não se enquadra num texto literário, ele é não literário. Por que ele não é literário? Porque ali a informação é 100% real, ela é clara, objetiva. As palavras que foram utilizadas ali, a gente procura no dicionário, o significado vai estar ali, não vai ter vários sentidos, coisa que no poema eu posso usar uma palavra dando uma conotação diferente. Na notícia não pode acontecer isso, tá, gente? A gente sempre tem que colocar ao sentido real, denotação, como aparece no dicionário. Isso é importante, por isso que tem que saber que tipo de texto você quer abordar. Os textos poéticos, os textos não literários, eu tenho essa liberdade de jogar com as palavras, trocar os sentidos. Vocês já prestaram atenção que quando vocês vão ler um poema, vocês precisam de mais atenção para entender? Porque às vezes aquela palavra ali não está no sentido real, está no sentido figurado. Então aí vocês vão ter que ler, entender o contexto para conseguir entender aquela palavra. Já no texto não literário, que a gente está trazendo a notícia, você precisa fazer o sentido real, tá bom? Para ser
claro a nossa informação e objetiva, tá? Então, lembrando aí que por mais que os textos são diferentes, os dois estão trazendo a mesma notícia, a preservação, tirando aí o animal do meio da lista de extinção. Prestar atenção que a aula de hoje foi sempre baseada nessa consciência, né? Consciência ambiental, nós fazemos parte desse meio. Então, vamos fazer a nossa parte, cuidar, preservar, vamos reciclar, cuidado com o gasto de água, fazendo a nossa parte, todo mundo fica feliz, o mundo vai ficar melhor, vamos deixar um mundo melhor para as nossas crianças, então eu conto com vocês para essa melhoria coletiva, ok? Agora que nós já adquirimos bastante conhecimento, vamos aplicar? Agora vamos aplicar o nosso conhecimento. Leia o texto abaixo. Meu gato tem um olho azul e outro marrom. Li no G1 uma reportagem sobre uma gata da Arábia Saudita portadora de olhos de cores diferentes. O que chamou a minha atenção foi o fato de eu também ter um gato com as mesmas características dessa gata saudita encontrada em Riad. A diferença é que meu gato é persa, nasceu no Brasil e mora aqui em casa, em Foz do Iguaçu. O nome dele é Bunny. Ele tem um olho azul e outro marrom. Cadela com marca de coração ganha mãe. Julie, a cachorrinha de Goiatuba, Goiás, que ficou famosa por ter uma mancha em formato de coração, ganhou uma mãe adotiva. A cadela Xuxa, que vive na mesma casa que Julie, nunca deu à luz, mas adotou o filhote e passou inclusive a amamentá-lo. As duas manchetes acima estão se referindo a: letra A, bichos que possuem olhos de cores diferentes; letra B, gatos da Arábia Saudita que possuem marcas de coração; letra C, cachorro do Paraná que possui olhos de cores diferentes; ou letra D, animais de estimação que possuem características incomuns de espécie. E aí, gente, qual seria? Letra A, B, C? Na letra A, ele diz assim, vamos voltar: bichos que possuem olhos de cores diferentes. Será que é só isso? Está trazendo nos dois? Gatos da Arábia Saudita que possuem marcas de coração. Será que aí que os dois textos estão abordando esse assunto? Não, né? A gente já sabe que só a cachorrinha tinha um coração. Letra C, cachorro do Paraná que possui olhos de cores diferentes? Não era isso. Então só sobrou o quê? Letra D, animais de estimação que possuem características incomuns a espécies. Vocês viram que a cachorrinha também tinha os olhos diferentes, né? Mas também tinha uma marquinha, e que ela conseguiu amamentar um filhote mesmo não dando à luz a ele. E vocês sabem que para conseguir amamentar, só é o processo de gestação, que aí vai conseguindo produzir esse leite. Então é uma característica incomum, certo? Então é a letra D. Muito bem, hoje nós aprendemos muito, certo? Aprendemos sobre meio ambiente e vimos que um determinado assunto pode ser apresentado de diferentes formas, abordando semelhanças ou diferenças. Tudo vai depender da intenção do autor, ok? Ou seja, ele pode ser abordado o mesmo assunto, só que em gêneros diferentes, como a gente viu na aula, um poema e uma notícia. Agora eu deixo com vocês o caderno de exercício para aplicar todo esse conhecimento e até a próxima aula!